Olá, apresentaremos na sequência um vídeo sobre o nosso projeto Integrador 2, feito para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e as pessoas que compõem o nosso grupo são a Eliana Cristina Silva, Márcia Cristina Gutierrez Valadão, Patrícia da Silva, Silvia Elaine Popoli, Vitor Ciscari Leisner. O nosso projeto integrador é sobre as expressões das emoções na educação infantil. Meu nome é Márcia e eu vou falar um pouquinho sobre como nós trabalhamos essa questão das expressões das emoções na educação infantil. Nós sabemos que expressar os sentimentos desde os primeiros anos é muito importante. Portanto, o nosso projeto ele foi todo embasado no respeito, na individualidade, nas limitações das crianças. Nas interações que existiram entre as crianças com as outras crianças, em crianças e professores, nós pudemos observar essas emoções e como elas se expressam. Umas são mais contidas, outras crianças muito mais afoitos. Observamos também com as atividades as diferentes reações nelas, né? De como as crianças da educação infantil costumam a lidar com as conquistas e também com as frustrações. Com essas brincadeiras, nós podemos desenvolver a inteligência emocional de cada criança, e isso acarretará em diversos benefícios em sua vida pessoal. É isso. Oi, meu nome é Vitor e eu vou falar brevemente sobre as atividades que a gente desenvolveu no Colégio Planeta Kids. Eu fui lá com essa turminha do pré, né? E no primeiro momento a gente sentou todo mundo junto, em roda assim, conversou brevemente sobre emoções, sentimentos. E a intenção desse primeiro contato era estabelecer um plano de fundo para essas atividades a serem desenvolvidas e também para criar uma ideia nas crianças de que. Criar uma ideia não, né? Porque elas chegassem a essa conclusão de que tudo bem ter emoções como raiva, por exemplo, e medo, que todas as emoções na verdade são importantes. O problema é como nós lidamos com essas emoções. E passado essa primeira conversa, a gente foi para uma brincadeira. A gente fez uma amarelinha, só que em vez de números, a gente colocou emojis assim. E aí, cada vez que a criança pulava em um emoji, ela tinha que expressar aquele sentimento de alguma forma, fosse oralmente, corporalmente, do jeito que ela quisesse. Depois disso, a gente fez uma brincadeira para trabalhar com sentimento, o sentido de dentro e fora, dentro das emoções também, dentro desse universo, no qual eu arremessava um bambolê e eu dizia: esse bambolê é referente à alegria, esse outro bambolê é referente ao medo. Eu falo, então todo mundo tem que entrar no bambolê medo agora. Aí, ao entrar no bambolê medo, as crianças tinham que expressar o medo da maneira que elas quisessem também. E foi se adicionando outros bambolês para outros sentimentos e seguindo essa mesma lógica. E finalizadas essas duas atividades, a gente voltou a sentar junto e conversou sobre qual atividade elas tinham gostado mais dessas duas e que elas tinham que me mostrar isso, de que forma, num gráfico humano, que nada mais foi do que fazer duas filas, a primeira fila para a primeira atividade e a segunda para a segunda. Então, elas conseguiram fazer isso de uma maneira fácil. Todo o nosso encontro foi bem fácil, bem harmonioso, assim. E aí, através desses gráficos, elas expressaram que elas tinham gostado mais da segunda atividade dos bambolês. Então, a gente foi e repetiu essa atividade.
O espaço de tempo que a gente tinha era um tanto quanto curto, então eu finalizei o nosso encontro conversando brevemente, retomando aquela ideia de emoções, que na verdade não tem emoção ruim. E para finalizar, houve a execução de desenhos. As crianças desenharam como elas se sentiram executando essas atividades. Eu sou Eliane Silva e nesse projeto integrador falei sobre a história da educação no Brasil, que começou com as Santas Casas de Misericórdia que cuidavam das crianças carentes. Então, nessa época se pensava que a educação infantil era um assistencialismo, ou seja, cuidar das crianças que não tinham condições de se desenvolver em casa. Por isso que até hoje nós temos alguma restrição, algumas mães que não gostam de mandar as crianças para as escolas de educação infantil. Muito embora, a partir dos anos 70 tenha se mudado um pouco esse conceito que começou com os jardins da infância, onde se acreditava, pela teoria do inatismo, que a criança era uma plantinha. Olá, meu nome é Silvia Elaine Popoli da Silva e falarei um pouquinho sobre as relações interpessoais em jogos e brincadeiras. O uso dos jogos e brincadeiras na educação infantil contribui para o processo de ensino e aprendizagem, estando inserido na BNCC como um dos 6 direitos da aprendizagem. É um erro considerarmos banal as relações criadas e estabelecidas pelas crianças por meio das brincadeiras. O nosso cérebro evolui com as interações pessoais. Todas as experiências científicas realizadas mostram o quão profundamente afetados nós somos pelo meio em que vivemos. Ao pensarmos em escola, não podemos deixar de constatar a grande influência que esse ambiente tem na nossa vida. Todas as interações que fazemos contribuem no nosso desenvolvimento. Ao brincar e interagir com outras crianças, com os adultos, os professores e funcionários da instituição e com o meio no qual a criança está inserida, a criança entra num mundo de comunicação complexa. É no brincar que a criança se desenvolve, ela fantasia, ela se expressa. Nesse contexto, podemos ver a brincadeira como a mais perfeita linguagem da criança. Olá, meu nome é Patrícia e eu vou falar sobre a afetividade na educação infantil. A educação afetiva deveria ser a primeira preocupação dos educadores, pois ela vai condicionar o comportamento, o caráter e a atividade cognitiva da criança. A afetividade contribui muito no ensino-aprendizagem e para lidar com crianças de educação infantil, o educador precisa ser sensível às emoções, estar apto a lidar com situações que exijam paciência, compreensão, técnica e ter a capacidade de lidar com imprevistos que requerem flexibilidade e criatividade. Sendo que a afetividade não se limita a carinho físico. Muitas vezes ela pode ser de forma de elogios, o ouvir o aluno, dar importância às suas ideias e pequenos gestos como sorrir, respeitar, são maneiras de comunicação afetiva. Isso tudo é o combustível necessário para que a criança se adapte, tenha segurança e adquira conhecimento. O afeto deve estar presente nas relações entre professores e aluno dentro do ambiente escolar, sendo que a afetividade entre os dois constrói um conhecimento altamente compensador.